Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre o conto Jardim Selvagem, de Lígia Fagundes. O meu grupo é composto pelos integrantes eu, Alex de Almeida, Felipe Gomes, Érica Raíssa, Anne Gabriele, Arnon Augusto e Kailane Ketley. Durante a nossa análise, falaremos um pouco sobre a figura da mulher no cenário da época, a identidade feminina e o nosso e se. Lígia Fagundes Telles nasceu no dia 19 de abril de 1923. É uma escritora brasileira, romancista e contista. É a grande representante do movimento pós-modernista. Por sua vasta produção literária, é considerada uma das maiores romancistas e contistas da literatura brasileira. É uma das mais destacadas representantes do movimento pós-modernista no Brasil e, desse modo, suas obras apresentam as seguintes características: prosa intimista, conflito existencial, fluxo de consciência ou monólogo interior, personagens imersos em dúvidas e incertezas, fragmentação da narrativa, dimensão psicológica dos personagens, foco nas relações humanas e contextualização sociopolítica. O Jardim Selvagem de Lígia Fagundes faz parte do livro de contos Antes de Baile Verde, que foram escritos ao longo de 2 décadas, no período de 1949 a 1969. E ao analisarmos o cenário da época, podemos ver as limitações enfrentadas pelas mulheres para serem vistas com bons olhos pela sociedade que era machista. Precisavam ser donas de casa recatada e do lar, além de serem sempre submissas a uma figura masculina. Nesse conto de Lígia, ficará nítido o contraste entre uma mulher que seria o padrão da época e outra que, por conta de suas atitudes, seria sempre vista como a suspeita. A linguagem utilizada pela Lígia é concisa e objetiva, fato que proporciona um caráter ágil à narrativa. Os diálogos vão construindo e caracterizando as personagens, informando ao leitor sobre a evolução do enredo. Fazendo um breve resumo do conto, ele tem como narradora a personagem Ducha, uma adolescente de cerca de 15 anos que vive com sua tia Pombinha, uma mulher sem vaidade e totalmente devota à família, em especial ao irmão caçula Ed, que ela ajudou a educar após a morte de sua mãe. Podemos ver essa afirmação sobre tia Pombinha nos seguintes trechos do livro. Ficou toda sentimental quando resolveu me cobrir até o pescoço, disse Ducha. Você agora me lembrou Ed menino. Fui a mãezinha dele quando a nossa morreu. E agora se casou assim de repente, sem convidar a família, como se tivesse vergonha da gente. E no outro trecho. Mas logo desatou a falar de novo, com aquela voz aflita de quem vai pegar o trem. Falava assim quando chegara a hora de viajar. Ele parecia feliz, sem dúvidas, mas ao mesmo tempo me olhou de um jeito. Era como se quisesse me dizer qualquer coisa e não tivesse coragem. Senti isso com tanta força que meu coração até doeu. Quis perguntar: o que foi, Ed? Pode me dizer algo? O que foi? Mas ele só me olhava e não disse nada. Tive a impressão de que estava com medo. Com medo de quê? Não sei, não sei. Mas foi como se eu tivesse vendo o Ed menino outra vez. Tinha pavor do escuro e só queria dormir de luz acesa. Esse irmão casa-se repentinamente com Daniela, uma mulher da qual nada se sabe, que usa uma luva constantemente em apenas uma das mãos, e que foge dos padrões de conduta da época, pois é uma mulher independente e faz o que quer, sem se preocupar com a opinião alheia. Podemos ver tal conduta de Daniela nos seguintes fragmentos. Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles passou por aqui. É amiga de Conceição. Contou que ela se veste com os melhores costureiros, só usa perfume francês, toca piano. Quando estiveram na chácara, nesse último final de semana, ela tomou banho nua debaixo da cascata. Nua? Nuinha? Esse trecho nos mostra algumas ações de Daniela que era chocante para a época. Após alguns meses de casamento, Ed é acometido por uma súbita doença e acaba se suicidando. Nós, leitores, através da visão da menina Ducha, somos levados a se interrogar sobre a participação de Daniela nessa morte. E ao analisarmos um pouco mais Ducha, podemos ver que a narradora
se vê exposta a modelos de identidade femininas, a partir dos quais ensaia possíveis formas de se tornar mulher. Apresentam-se a ela pelo menos duas formas distintas de comportamento feminino. O da tia Pombinha, uma mulher ligada às práticas da sociedade patriarcal, criada num ambiente social em que a mulher não tem uma presença marcante, e sempre por trás da presença dominante masculina. E por outro lado temos Daniela, que é a esposa do tio Ed, que ela só conhece de ouvir falar. Uma mulher ousada, elegante, forte, totalmente liberta e com modos e costumes diferentes para a sociedade da época. Enfim, como seu tio Ed fala, uma mulher selvagem. Eu acredito que ela se interessa bem mais pela tia Daniela do que pela tia Pombinha. E no conto podemos ver no seguinte trecho, onde a menina, a Ducha, né, ela mostra um desinteresse sobre os sonhos e algumas falas da tia Pombinha, quando diz: Mas não seria preciso festa, eu só gostaria de saber, choramingou fazendo um bico. Ainda noite passada, ele me apareceu num sonho. Isso quem fala é a tia Pombinha. Aí Ducha responde: Apareceu? Perguntei me metendo na cama. Os sonhos de tia Pombinha eram todos horríveis. Estava para chegar o dia em que viria anunciar que sonhou com alguma coisa que prestasse. Disfarcei um bocejo e afastei as cobertas porque já estava transpirando. Quando minha tia anunciava uma história importante, na certa vinha alguma bobagem sem importância nenhuma. Já quando o assunto era a tia Daniela, ela despertava na garota uma certa curiosidade. Em certa parte do texto, ao conversar com a cozinheira do tio Ed, ela diz: A conversa no mês seguinte com a cozinheira do tio Ed me fez esquecer até os zeros sucessivos que tive em matemática. E o conteúdo dessa conversa, mais uma vez, era o comportamento da tia Daniela. É também nesse momento em que Daniela é descrita como uma pessoa fria e sem sentimentos. Nesse outro trecho a seguir, por exemplo, Daniela é capaz de matar friamente um cachorro com um tiro na orelha, ao ver que o animal estava com uma doença estranha. Seu tio é muito bom, coitado. Gosto demais dele. Começou ela, enquanto beliscava um bolinho que Conceição tirara da frigideira. Mas não combino com Daniela. Fazer aquilo com o pobre do cachorro, não me conformo. Que cachorro? O Kleber lá da chácara. Um cachorro tão engraçadinho, coitado. Só porque ficou doente e ela achou que ele estava sofrendo. Tem cabimento fazer isso com um cachorro? Mas o que foi que ela fez? Deu um tiro nele. Um tiro? Bem na cabeça. Encostou o revólver na orelha e pum! Matou, assim como se fosse uma brincadeira. Não era para ninguém ver, nem seu tio que estava na cidade. Mas eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Ela pegou o revólver com aquela mão enluvada e atirou no pobrezinho. Morreu ali mesmo, sem um gemido. Perguntei depois, mas por que a senhora fez isso? O bicho é de Deus. Não se faz isso com o bicho de Deus, uma coisa dessa. Ela então respondeu que o Kleber estava sofrendo muito e que a morte para ele era um descanso. Disse isso. A mulher deu uma dentada no bolinho, ficou soprando um pouco, porque estava quente como o diabo. Eu mesmo não conseguia dar cabo do meu. Disse que a vida tinha que ser, não lembro, mas falou em música, que tudo tinha que ser como a música. Foi isso. A doença sem remédio era o desafino. O melhor era acabar com o instrumento para que não tocasse mais desafinado. Daniela, na verdade, mostra uma figura feminina envolvida por um clima de mistério. Fazem parte do seu comportamento estranho e misterioso o uso constante de luvas em apenas uma mão, no caso a mão direita, e assim como a falta de informações sobre o seu passado. A narrativa vai sendo construída de forma a criar um suspense em relação ao caráter e à verdadeira essência de Daniela. E dessa forma, seguido ao episódio da morte do cachorro, sucede-se a doença de Ed, e nos faz pensar que os cuidados dela com o marido doente podem nos conduzir a vários questionamentos.
inclusive o de um zelo excessivo para evitar suspeitas de um possível assassinato. A autora, ela nos deixa um pouco intrigado sobre o que realmente aconteceu com o tio Ed. Então nós criamos o nosso "e se?". Como seria se cada um de nós tivéssemos uma interpretação sobre o que realmente aconteceu? Durante a história, a autora não deixa claro quais são as reais intenções da moça misteriosa. Isso nos deixa abertos para teorias de conspiração e fanfics elaboradas. Durante a história, ficamos muito abismados com o mistério em volta daquela mulher, que somente usa a luva em uma das mãos. Qual seria o motivo real para ela usar apenas em uma mão? A primeira teoria que pensamos é que ela seria uma alienígena que veio para a Terra e esconde através daquela luva a verdadeira mão. Entendeu? Que é meio que, sei lá, uma mão estranha. Não sei explicar porque na minha cabeça funciona muito bem. A segunda teoria seria que ela seria uma espécie de caça-herança, onde ela casava e matava homens ricos e usava a luva para cobrir as digitais. A terceira seria que ela matou o marido por pena de vê-lo sofrendo, então matou com a missão de aliviar a dor dele. A quarta teoria seria que ela era uma assassina terrivelmente cruel, e no seu primeiro assassinato, ela machucou a mão e causou uma terrível cicatriz. Por isso ela usa a luva, para não dar mais explicação para ninguém. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que tenham gostado. E acabou. Fim. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not